Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez com vocês, trazendo até vocês essa videoaula, onde, dando continuidade ao capítulo A Sombra da Criação Futura, foi a nossa última videoaula. Eu então estou aqui com todos vocês, trazendo de novo, a continuidade desta videoaula. Mas todos esses mundos são feitos, são físicos, são todos feitos de matéria, feitos de energia e tensão garantidas pelo Pai. Tem uma certa substância, uma certa solidez que a você, como espírito, lhe falta. Você compreende isto como uma limitação desses mundos. Você compreende que são definidos e especificados de modos que não servem para definir nem para especificar você. No entanto, algo neles desperta a sua curiosidade. Então, os seres, o ser, o Cristo cósmico, ao chegar, ao viajar, observando toda a criação criada pelo Pai, ele observa nos planetas, nas estrelas, nos cometas, ele observa que são substâncias de matéria sólida, contém uma certa consciência, porém não tão desenvolvida. Então ele sente a necessidade de que, na sua observação, de aprofundar-se um pouco mais nessa inteligência, na inteligência dos planetas, dos cometas, das luas, dos sóis. Então lhe sobrevém uma ideia. Seria observar a matéria do seu interior, ou seja, de dentro para fora, e não apenas observar de fora para dentro a criação do Pai. Aí está encerrado o grande processo da encarnação. Foi neste momento que o Espírito, o sopro de Deus, o Cristo cósmico, dividiu-se e vestiu o seu corpo, o seu espírito de matéria. Mais tarde, sobrevém-lhe uma ideia. Você começa a pensar se não poderia, de alguma forma, cobrir-se de matéria e fazer para você mesmo um corpo físico no qual pudesse viajar, percebendo a matéria da mesma perspectiva que ela se percebe. A ideia é cheia de paradoxos, mas algo nela o leva a pensar. É um enigma, e você gosta de enigmas. Enquanto as eras vão passando, você pondera, tentando encontrar uma solução que faça funcionar sua ideia. Até então não havia vida biológica no universo. As rochas tinham uma consciência limitada, mas que não respondiam ao intento do seu espírito. Se formos observar a matéria, a rocha, a matéria criada pelo Pai, vamos observar que contém uma inteligência, porém limitada. E o ser, o espírito, o ser crístico, no seu espírito expansivo, a forma criada é um limite à expansão. Tudo que é sólido, criado, limita. Então, o ser crístico, o Cristo, está em expansão. É consciência, é luz em expansão. E como acomodar, então, este espírito, essa expansão, essa consciência, numa matéria limitada? Esse era o grande trabalho. Esse foi o grande sacrifício da cruz. É o ser espiritual que veste-se de matéria e passa a se desenvolver a partir da matéria criada, ilimitada e criada pelo Pai. Até então não havia vida biológica no universo. As rochas tinham uma consciência limitada, mas não respondiam ao intento do seu espírito, seja em estado sólido, líquido ou gasoso. O comportamento da matéria criada
é definida pelo Pai era bastante previsível nos termos dos princípios físicos fundamentais, até então não manipulados. Então vamos observar que este espírito, o Cristo cósmico, manipula então, passa a manipular a matéria para acomodar a centelha de luz. Fazer com que a centelha de luz seja atraída para este corpo e nela fique em estado embrionário, ou seja, latente dentro da matéria, passando por todas as experiências, para que um dia essa centelha de luz multiplique-se e rompa a matéria de forma definitiva. Porém, neste romper, trazendo todas as experiências, o conhecimento do que é desenvolver-se a partir da matéria, da solidez da matéria. Nas suas viagens pelo universo físico, você sempre manteve a consciência separada da matéria que observava, mas, diante dessa ideia, tudo mudou. Você procurou até encontrar um planeta adequado para o que queria, nem quente demais, nem frio demais, situado num sistema solar jovem e estável. Você então focalizou sua atenção no seu corpo vibratório de uma maneira inteiramente nova, aberta, auto-sacrificante, muito poderosa e plena de amor. Suavemente, devagar, você se aproximou do planeta. À medida que as orlas mais externas do seu campo vibratório tocaram as águas do planeta, as partículas de matéria, antes inertes, começaram a vibrar suavemente ao ritmo do seu ser, alinhando-se com os padrões de energia encontrados na periferia de sua consciência. Lá, na plataforma oceânica pré-cambriana, entraram em combinação para formar as primeiras células, os primeiros minúsculos recipientes de sua consciência. Então vemos no processo da criação, quando a água separa-se da terra e os oceanos são formados e os continentes, vemos então os primeiros organismos unicelulares a serem formados no início da criação. Esses organismos refletem a chegada do Cristo cósmico, ou seja, o reflexo, a onda vibracional causada pelo impacto que viria, causou então o nascimento dos organismos unicelulares. Era o início da criação biológica. Na sua nova orientação, com a sua nova forma de atenção, num gesto de amor infinito para com este planeta, você fez a oferenda de sua consciência na cruz do tempo e espaço da realidade material. Você permitiu que sua consciência se cobrisse com as limitações da substância física, aceitando as suas restrições. Você permitiu que os átomos e moléculas que formavam as primeiras células tomassem vida através de sua consciência, seguindo as mesmas linhas de seu tempo vibratório. Ao mesmo tempo que permitiu que sua consciência se cobrisse com as partículas sujeitas às leis do processo materializador. Você ensinou a matéria da Terra como se erguer numa alegre dança com seu espírito. À medida que você se aproximava cada vez mais do planeta, as formas de vida que estavam surgindo continuavam cada vez mais os traços da sua consciência. Você relaxou, abriu-se e se deu. Impregnou a terra com sua vida, com seu ser. Você olhou por muitos olhos e ouviu com muitos ouvidos. Antes da encarnação, você era só. Absorvia a identidade da totalidade entre Criador e criação. Você era o Cristo plenamente consciência e alerta, conciso de si, unificado, integrado. Compreendia que, para realizar a encarnação, teria de permitir que, ao menos, uma parte de sua identidade viesse a repousar entre as criaturas às quais você estava trazendo vida. Cada uma delas possuía um tipo de consciência hologramática que, com razão,
as colocaria tanto como parte quanto como todo, ao mesmo tempo. Então, o Cristo cósmico, ao tocar esta terra, ao aproximar-se dela, deu início em cadeia a toda a criação, desde os micro-organismos até o ser consciente, até o animal consciente que somos nós hoje. Então, o grande sacrifício do Cristo para conhecer a matéria do seu interior, ou seja, de dentro para fora, teve que sacrificar a sua consciência do Criador. Sacrificar da seguinte forma: perdendo, todos nós hoje não temos consciência de quem somos. Perdemos esta consciência justamente para que a experiência sem consciência imprimisse em nossas almas, em nosso ser, o verdadeiro conhecimento da vida material. Por isso, hoje, não sabe, a maioria dos seres não sabe de onde veio, para onde vão e nem de onde vieram. Esse processo de esquecimento é justamente para que as experiências tenham um poder maior, sejam inseridas no ser humano e absorvidas de forma incisiva, de forma a não deixar dúvidas com relação à experiência passada. Eu quero encerrar este capítulo hoje. A experiência, a sombra da criação futura, e passar um pouquinho, né, do quem é Sete, o mensageiro da luz. O porquê de estar aqui fazendo essas videoaulas, passando a todos vocês um pouco do conhecimento. Então eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre a minha pessoa, ou seja, iniciei nos trabalhos na senda do conhecimento dos estudos espiritualistas com 10 para 11 anos de idade. Hoje tenho 51 anos de idade. E nesse período inteiro eu venho estudando e trabalhando como mensageiro da luz. Pertenço hoje, sou sacerdote hoje consagrado numa fraternidade espiritualista. Fraternidade esta que está aberta a qualquer um da sociedade que queira ter acesso a um conhecimento mais aprofundado, poderá participar dessa mesma fraternidade. E aqueles que não querem ter vínculo com uma fraternidade poderão acessar essas videoaulas, isso, e com isso absorver um pouco daquilo que eu quero trazer a todos vocês. Não sou conhecedor absoluto da verdade, porque a verdade absoluta só o Cristo e a Deus pertencem. Como já falei para vocês, todos nós encarnados neste planeta passamos pelo processo do esquecimento para que possamos catalisar o conhecimento de dentro para fora. E eu não fujo a este axioma, a esta lei. Então, eu apenas conduzo e indico o caminho, a verdade. Mas esta verdade, não a verdade passageira, mas esta verdade poderá ser encontrada por qualquer um de todos de vocês que dela queira fazer uso. Então, eu volto a dizer para vocês que todos aqueles que quiserem participar de uma maneira mais efetiva, a Fraternidade Filhos do Sol em Nova Friburgo está aberta a todos que quiserem participar fisicamente ou então continuar a sua participação através das videoaulas. Outro mecanismo, outro meio, né, de se acessar também é que o Sete, o Mensageiro da Luz, é um blog hoje. Sete, o Mensageiro da Luz, é um blog. E neste blog também todos poderão acessar e absorver todos os conteúdos que lá poderão ser encontrados. Perguntas, eu